Aula 03, Sistemas e métodos de arquivamento, organização e administração de arquivos, operações de arquivamento, modelos de arquivos e pastas, acondicionamento, armazenamento e terminologia arquivística aplicada. Observação inicial ao estudante nesta aula: o assunto principal é arquivologia aplicada ao arquivamento. O conteúdo é muito importante para concursos porque costuma aparecer tanto em questões conceituais quanto em questões práticas. A banca FGV costuma cobrar especialmente a diferença entre tipo, sistema e método de arquivamento, a lógica do sistema direto e do sistema indireto, as regras de alfabetação, os métodos por assunto, o método dígito terminal, os métodos padronizados e as noções de acondicionamento e armazenamento. A banca também gosta de misturar conceitos parecidos na mesma alternativa, por exemplo, colocar método geográfico como se fosse indireto, chamar vertical de sistema, confundir método ideográfico com método padronizado, ou tratar o método alfanumérico como método básico. Para estudar este assunto, o candidato deve entender que arquivar não é simplesmente guardar papéis em uma pasta. Arquivar é organizar documentos de modo técnico, permitindo preservação, localização e acesso. Um arquivo que guarda documentos, mas não permite recuperar a informação com rapidez, não cumpre adequadamente sua função arquivística. Por isso, métodos de arquivamento, sistemas de busca, planos de classificação, índices, acondicionamento e armazenamento são temas diretamente ligados à eficiência do serviço de arquivo. Atenção especial para a FGV. A FGV costuma trabalhar este conteúdo de forma objetiva, mas com pegadinhas terminológicas. O aluno deve saber separar 3 camadas de análise. A primeira camada é o tipo de arquivamento, que se refere à posição física dos documentos. Nessa camada entram o arquivamento horizontal e o arquivamento vertical. A segunda camada é o sistema de arquivamento, que se refere à forma de localização do documento. Nessa camada entram o sistema direto e o sistema indireto, além da exceção do sistema semi-indireto no método alfanumérico. A terceira camada é o método de arquivamento, que se refere ao critério de organização dos documentos. Nessa camada entram o método alfabético, o método geográfico, o método numérico, o método ideográfico ou por assunto, os métodos padronizados e o método alfanumérico. Primeira parte. Organização e administração de arquivos. A organização de arquivos é tratada como uma atividade planejada. Não se começa escolhendo uma pasta, uma gaveta ou uma etiqueta. Antes disso, é necessário compreender a instituição produtora dos documentos, sua estrutura, seus objetivos, seu funcionamento, seus documentos, seu volume documental, seu acervo, seus fluxos de tramitação, suas normas e seus problemas. É por isso que a organização e a administração de arquivos são apresentadas em etapas. A sequência clássica cobrada em prova é: levantamento de dados, análise dos dados coletados, planejamento, implantação e acompanhamento. Para a FGV, ainda que ela não use exatamente a mesma formulação, a lógica deve ser memorizada. Primeiro se levantam dados. Depois esses dados são analisados. Em seguida se planeja. Por fim, implanta-se o plano e acompanha-se sua execução. O levantamento de dados é a primeira etapa. Nesta fase, o profissional responsável pelo arquivo precisa conhecer profundamente a entidade. Isso inclui estudar estatutos, regimentos, normas, regulamentos, organogramas, atividades, espécies documentais, formulários usados com frequência, volume do acervo, estado de conservação, processos de arquivamento, rotinas de consulta, rotinas de empréstimo e outras informações relevantes. O objetivo é formar um conhecimento arquivístico real sobre a instituição. Sem esse levantamento, o arquivista corre o risco de escolher métodos inadequados ou de organizar os documentos de forma desconectada das atividades da organização. Um ponto essencial é lembrar que o arquivo possui caráter orgânico e cumulativo. Isso significa que os documentos são produzidos ou recebidos pela entidade no decorrer de suas atividades, acumulando-se em função dessas atividades. Portanto, para entender um documento, é preciso entender a atividade que o gerou. A organização do arquivo não deve ser artificial, ela deve refletir a estrutura, as funções e os processos da instituição. A análise dos dados coletados é a segunda etapa. Depois de reunir informações, o profissional compara a situação real do arquivo com a estrutura, as normas, as necessidades e os objetivos da organização. É aqui que surge o diagnóstico. O diagnóstico pode ser maximalista ou minimalista. O diagnóstico maximalista é usado em estudos amplos, envolvendo questões estruturais, metodológicas e políticas de grandes arquivos ou serviços arquivísticos. O diagnóstico minimalista é mais focado em uma organização específica, geralmente quando o arquivista está envolvido diretamente com o problema e precisa planejar soluções concretas. Para a prova, é importante entender que o diagnóstico costuma estar embutido na análise dos dados coletados. Algumas bancas podem apresentar a palavra diagnóstico como uma fase intermediária, mas a lógica permanece a mesma: não se diagnostica antes de levantar dados. Primeiro se conhece a realidade, depois se analisa essa realidade. O planejamento é a terceira etapa. Planejar significa formular um plano arquivístico compatível com as normas legais, com as necessidades da instituição e com a realidade diagnosticada. O planejamento deve considerar diversos aspectos: a posição do arquivo na estrutura da instituição, a centralização ou descentralização dos arquivos correntes, a coordenação dos serviços de arquivo, a escolha dos métodos de arquivamento, as normas de funcionamento, os recursos humanos, as instalações, os equipamentos, a constituição dos diferentes arquivos e os recursos financeiros.
A posição do arquivo na estrutura da instituição é relevante porque o arquivo presta serviço transversal. Ele atende praticamente todas as áreas. Por isso, o ideal é que esteja posicionado hierarquicamente em nível elevado, preferencialmente vinculado à liderança da organização. Esse posicionamento reduz conflitos entre setores e fortalece a autoridade normativa da área arquivística. A decisão entre centralização e descentralização é especialmente importante em arquivos correntes. A centralização possui vantagens. Melhora a capacitação do pessoal, padroniza normas e procedimentos, delimita responsabilidades, reduz custos e economiza espaço. Porém, uma centralização rígida pode ser inadequada para entidades com unidades geograficamente espalhadas ou com unidades administrativas autônomas. Nesses casos, pode ser necessário descentralizar parte do arquivo, mantendo documentos próximos dos departamentos produtores. Mesmo assim, a descentralização exige cuidado para não fragmentar o controle arquivístico. A coordenação dos serviços é indispensável quando há descentralização. A existência de arquivos setoriais não elimina a necessidade de uma coordenação central. Essa coordenação deve orientar, normatizar, controlar, integrar, treinar pessoas e promover a padronização. A FGV pode cobrar essa ideia de forma indireta, perguntando se a descentralização dispensa a coordenação central. A resposta correta é não. Quanto mais descentralizado o arquivo, maior a necessidade de coordenação. A escolha dos métodos de arquivamento é uma das decisões centrais do planejamento. Nenhum método é universalmente melhor. O método adequado depende da natureza dos documentos e da estrutura da entidade. Em uma mesma instituição, é comum adotar vários métodos, formando um conjunto ou combinação de métodos. Por exemplo, determinados documentos podem ser organizados pelo método alfabético, outros pelo geográfico, outros pelo numérico e outros pelo ideográfico. O erro clássico de prova é afirmar que existe um método único e sempre superior. Não existe. O método depende da documentação, da finalidade de uso e das características da organização. As normas de funcionamento garantem continuidade e uniformidade. Elas definem regras, rotinas, formulários e padrões. O arquivo não pode depender apenas da memória dos servidores. Ele precisa de procedimentos claros para recebimento, classificação, codificação, guarda, consulta, empréstimo, devolução, preservação e eliminação, quando cabível. Os recursos humanos também precisam ser planejados. Um problema comum em arquivos é a falta de conhecimento técnico por parte dos servidores envolvidos. O planejamento deve identificar essa lacuna e prever treinamento. Para concursos, atenção, o recurso humano não é detalhe secundário, é elemento essencial para que a classificação, a escolha dos métodos e a recuperação da informação funcionem. As instalações e os equipamentos devem ser escolhidos de acordo com a preservação e o acesso. A localização física do arquivo deve considerar iluminação, umidade, temperatura, segurança, conforto, fluxo de trabalho e preservação documental. Os equipamentos podem ser materiais de consumo, como fichas, pastas e guias, ou materiais permanentes, como armários, estantes e ficharios. O equipamento ideal deve proporcionar economia de espaço, conveniência do serviço, capacidade de expansão, resistência e segurança. A constituição dos diferentes arquivos também entra no planejamento. O arquivo corrente é indispensável, pois reúne documentos em uso frequente. Dependendo do volume e da organização, pode ser necessário implantar arquivo intermediário para documentos que ainda possuem valor administrativo, mas são pouco consultados. Também pode ser necessário constituir arquivo permanente para documentos de valor histórico, probatório ou informativo permanente. Os recursos financeiros devem ser pensados não apenas para a implantação do plano, mas também para sua manutenção. É erro planejar apenas a instalação inicial. Arquivo exige manutenção contínua, atualização de normas, compra de materiais, treinamento, controle ambiental, higienização, substituição de caixas e equipamentos, adaptação de espaços e revisão de procedimentos. A implantação e o acompanhamento compõem a quarta etapa. Depois do levantamento, da análise e do planejamento, o profissional elabora um documento final com 3 partes fundamentais: a situação real encontrada, a análise com diagnóstico e o plano de ação. Em seguida, o plano é implementado e acompanhado. Quando o novo modelo estiver funcionando adequadamente, recomenda-se registrar as regras em um manual de arquivo. O manual de arquivo deve conter, em linguagem institucional, a apresentação, os objetivos, a abrangência, as informações sobre os arquivos da instituição, os organogramas, os fluxogramas, os conceitos gerais, o detalhamento das rotinas e as tabelas de temporalidade e destinação de documentos. Esse manual deve ser revisado e atualizado periodicamente, pois as instituições mudam, os documentos mudam e as rotinas também mudam. Para memorizar esta parte em formato de fala, pense assim: organizar arquivo é seguir uma sequência racional. Primeiro eu conheço a instituição por meio do levantamento de dados. Depois eu analiso o que encontrei e faço o diagnóstico. Depois eu planejo a solução. Por fim, eu implanto, acompanho e registro as rotinas no manual de arquivo. Segunda parte. Operações de arquivamento. As operações de arquivamento tratam da rotina que antecede a guarda final do documento. Antes de colocar um documento em pasta, caixa, estante, gaveta ou sistema eletrônico, o profissional deve verificar se ele realmente deve ser arquivado e em que local ele deve ser guardado. A guarda documental exige cuidado porque o futuro do documento depende do tratamento dado na fase corrente.
Um documento mal classificado, mal codificado ou guardado no lugar errado pode ficar perdido por muito tempo. A sequência das operações de arquivamento é: inspeção, estudo, classificação, codificação, ordenação e guarda de documentos. Algumas bancas chamam esse conjunto de rotina de arquivamento ou classificação. Para a FGV, é essencial saber a lógica de cada etapa, porque a banca pode descrever a atividade e pedir o nome correto. A inspeção é a verificação inicial. O profissional deve conferir se o documento está realmente destinado ao arquivamento. Para isso, lê o último despacho, verifica se há autorização ou determinação para arquivar, confere anexos, observa se a classificação atribuída será mantida ou alterada e verifica se há providências pendentes. O documento pode ter sido enviado ao arquivo por engano. Pode também depender de anexação, apensamento ou cumprimento de exigência antes da guarda. Portanto, inspeção não é simples formalidade, é filtro de entrada no arquivo. O estudo é a leitura cuidadosa do documento. O objetivo é determinar o assunto em que será classificado e identificar possíveis referências cruzadas. Referência cruzada é importante quando o documento se relaciona a outro interessado, outro processo, outro dossiê ou outro assunto que também precisa ser recuperado futuramente. A FGV pode explorar a diferença entre inspeção e estudo. Inspeção verifica se o documento deve ser arquivado. Estudo analisa o conteúdo para definir assunto e referências. A classificação é a etapa interpretativa. Depois de estudar o documento, o profissional identifica o assunto principal, o assunto secundário e as referências cruzadas. Classificar exige conhecimento das funções da instituição. Quem não conhece a estrutura, os processos, os regimentos e as atividades da organização tende a classificar mal. Por isso, a classificação se conecta ao levantamento de dados da organização. A codificação é a atribuição do código correspondente à classificação. O documento recebe o código previsto no plano ou código de classificação. A codificação facilita a ordenação, reduz o tempo de arquivamento e melhora a localização posterior. Em questões de prova, cuidado para não confundir classificação com codificação. Classificação identifica o assunto e a categoria. Codificação traduz essa classificação em código. A ordenação é a reunião dos documentos classificados sob o mesmo assunto ou critério. Ela prepara os documentos para a guarda. Seus dois objetivos principais são agilizar o arquivamento e racionalizar o trabalho. Quando a ordenação é bem feita, documentos semelhantes ficam reunidos e a guarda se torna mais rápida e segura. A guarda de documentos é o arquivamento propriamente dito. Consiste em colocar o documento na pasta, caixa, arquivo, gaveta, estante ou local eletrônico correspondente. Essa etapa parece simples, mas é decisiva. Um documento guardado em local errado pode não ser encontrado quando necessário. Após a guarda, pode ocorrer o empréstimo, que é a retirada de processos, expedientes, dossiês ou documentos para consulta, juntada ou outra finalidade. O empréstimo deve ser controlado por recibos, registros ou sistemas de gestão arquivística, garantindo rastreabilidade da saída e da devolução. Para memorizar esta parte em formato de fala, pense assim: antes de guardar, eu confiro o destino do documento, depois estudo o conteúdo, em seguida classifico o assunto, depois atribuo o código, organizo os documentos semelhantes, e só então faço a guarda. Inspeção, estudo, classificação, codificação, ordenação e guarda. Terceira parte. Tipos de arquivamento. Antes de estudar os métodos, é necessário entender os tipos de arquivamento. Tipo de arquivamento se refere à posição física dos documentos. Há dois tipos principais, horizontal e vertical. O arquivamento horizontal ocorre quando documentos ou fichas são colocados uns sobre os outros. É comum em caixas, escaninhos, gavetas horizontais, mapotecas e estantes próprias. Esse tipo é bastante usado para plantas, mapas, desenhos, cartazes e outros documentos de grandes dimensões, especialmente em arquivos permanentes. A banca cobra muito a relação entre documentos cartográficos e arquivamento horizontal. Se aparecer planta, mapa ou documento de grande formato, pense em arquivamento horizontal, mapoteca ou gaveta horizontal. O arquivamento horizontal não é recomendado para arquivos correntes de alta consulta, porque, para acessar um documento que está embaixo, pode ser necessário retirar os documentos que estão sobre ele. Portanto, ele dificulta o manuseio quando a frequência de uso é elevada. O arquivamento vertical ocorre quando documentos são dispostos uns atrás dos outros. Essa disposição facilita consulta e manuseio, pois permite acessar um documento sem remover vários outros. É indicado para arquivos correntes e para documentos de alta frequência de uso. Pastas suspensas em gavetas são exemplo clássico de arquivamento vertical. Atenção para a FGV: horizontal e vertical são tipos de arquivamento, não sistemas de arquivamento. Se a questão perguntar quais são os sistemas, a resposta será direto e indireto. Se perguntar quais são os tipos quanto à disposição física, a resposta será horizontal e vertical. Em linguagem de revisão, horizontal é um sobre o outro, usado para mapas, plantas, desenhos e grandes formatos, em geral com menor frequência de consulta. Vertical é um atrás do outro, usado para documentos e fichas em arquivos correntes, porque permite consulta rápida. Quarta parte. Sistemas de arquivamento. Os sistemas de arquivamento dizem respeito à forma de localização do documento. O sistema pode ser direto ou indireto. Além disso, o método alfanumérico é tratado como sistema semi-indireto.
No sistema direto, a busca do documento é feita diretamente no local onde ele está guardado. A pessoa não precisa consultar antes um código ou índice. Ela vai ao arquivo e localiza o documento pelo próprio critério de guarda. Por exemplo, no método alfabético, busca-se o nome diretamente. No método geográfico, busca-se diretamente pela procedência, cidade, estado ou país. No método ideográfico alfabético, quando organizado por dicionário ou enciclopédico, a busca também é direta. No sistema indireto, a localização depende de consulta prévia a um índice ou código. O usuário não encontra o documento diretamente pelo nome ou pelo assunto na guarda física. Primeiro consulta um índice, descobre o número ou código correspondente e só depois localiza a pasta ou documento. Os métodos numéricos são exemplos típicos de sistema indireto. O método numérico simples, o numérico cronológico, o dígito terminal, o duplex, o decimal e o unitermo dependem de índice ou código. A FGV cobra muito essa diferença. Se o enunciado disser que a localização do documento é feita por meio de índice ou código, a resposta é sistema indireto. Se disser que o usuário busca diretamente no local de guarda, a resposta é sistema direto. Resumo falado dos sistemas. Sistema direto é busca direta no arquivo. Sistema indireto é busca por meio de índice ou código antes de chegar ao documento. Alfabético e geográfico são diretos. Numéricos são indiretos. Ideográfico pode ser direto quando alfabético e indireto quando numérico. Alfanumérico é semi-indireto. Quinta parte. Classes dos métodos de arquivamento. Os métodos de arquivamento podem ser divididos em métodos básicos e métodos padronizados. Além desses, há o método alfanumérico, que fica à parte, porque combina letras e números e é considerado semi-indireto. Os métodos básicos são o alfabético, o geográfico, os numéricos e os ideográficos. O método alfabético é direto. O método geográfico é direto. Os métodos numéricos são indiretos. O método ideográfico pode ser alfabético ou numérico. O ideográfico alfabético é direto e se subdivide em dicionário e enciclopédico. O ideográfico numérico é indireto e se subdivide em duplex, decimal e unitermo ou indexação coordenada. Os métodos padronizados são variadex, automático, sondex, roneu e mnemônico. A FGV costuma perguntar qual método pertence à classe dos padronizados. Se aparecer automático, variadex, sondex, roneu ou mnemônico, pense em método padronizado. Se aparecer alfabético, geográfico, numérico ou ideográfico, pense em método básico. O método alfanumérico combina letras e números, não é classificado como básico nem como padronizado e é considerado sistema semi-indireto. Sexta parte. Método alfabético. O método alfabético é método básico e de sistema direto. Seu elemento principal é o nome. Os documentos são organizados em ordem alfabética. É um método simples, rápido, direto, fácil e barato. Entretanto, pode gerar erros quando o volume documental é grande, especialmente por cansaço visual, variações de grafia e aplicação incorreta das regras de alfabetação. A FGV pode cobrar o conceito do método alfabético ou pedir uma ordenação prática. Por isso, é necessário conhecer as regras de alfabetação e as regras de ordenação. A primeira regra é que, nos nomes de pessoas físicas, considera-se o último sobrenome e depois o prenome. Por exemplo, Fernando Martins Fonseca deve ser arquivado como Fonseca, Fernando Martins. Se houver sobrenomes iguais, a ordem alfabética do prenome decide. A segunda regra é que sobrenomes compostos por substantivo e adjetivo ou ligados por hífen não se separam. Assim, Castelo Branco fica como Castelo Branco, e Silva Santos fica como Silva Santos. A banca pode tentar separar Branco de Castelo ou Santos de Silva Santos. Isso estaria errado. A terceira regra é que sobrenomes formados com Santa, Santo ou São seguem a lógica dos sobrenomes compostos e não se separam. São Pedro, Santa Branca e Santo Cristo devem permanecer juntos. A quarta regra é que iniciais abreviativas de prenomes têm precedência quando os sobrenomes são iguais. Assim, uma entrada como Silva, R. vem antes de Silva, Roberto, porque a inicial abreviada tem prioridade no grupo de sobrenomes iguais. A quinta regra é que artigos e preposições, como a, o, de, da, do, das, dos, de, e, um e uma, não são considerados para a ordenação. Exemplo, Maria do Socorro é ordenada pelo último sobrenome relevante, e a preposição não desloca a entrada. A pegadinha é que a preposição só é desconsiderada como elemento de ordenação, mas pode continuar aparecendo na forma final do nome. A sexta regra é que expressões de parentesco, como filho, júnior, neto e sobrinho, fazem parte do último sobrenome, mas normalmente não são consideradas na ordenação alfabética. Elas só são consideradas quando servem para distinguir nomes iguais. Assim, em Almeida Filho, o termo filho acompanha Almeida, mas a ordenação deve observar o nome e só usar o grau de parentesco quando necessário para diferenciar entradas iguais. A sétima regra é que títulos não são considerados na alfabetação. Ministro, professor, doutor, capitão e outros títulos devem ser colocados depois do nome completo, normalmente entre parênteses, e não comandam a ordem de arquivamento. A oitava regra é que nomes estrangeiros, em regra, são considerados pelo último sobrenome, salvo nomes espanhóis e orientais, que possuem regras próprias. Portanto, em nomes estrangeiros comuns, aplica-se a lógica geral do último sobrenome. A nona regra é que partículas de nomes estrangeiros podem ou não ser consideradas.
O mais comum é considerá-las como parte integrante do nome quando escritas com letra maiúscula. Assim, partículas como de, do, mac e o podem ganhar relevância quando aparecem como parte do sobrenome estrangeiro. A 10ª regra é que nomes espanhóis são registrados pelo penúltimo sobrenome, que corresponde ao sobrenome da família paterna. Essa é uma pegadinha clássica, porque a regra geral usa o último sobrenome, mas o nome espanhol usa o penúltimo. A 11ª regra é que nomes orientais, como japoneses, chineses e árabes, são registrados como se apresentam. Não se inverte a ordem segundo a regra comum de último sobrenome. A 12ª regra é que nomes de firmas, empresas, instituições e órgãos governamentais são transcritos como se apresentam, sem considerar artigos e preposições para fins de ordenação. Artigos iniciais podem ser deslocados para o fim, entre parênteses, para facilitar a ordenação. Assim, uma entidade iniciada por de ou el pode ser ordenada desconsiderando esse artigo. A 13ª regra é que títulos de congressos, conferências, reuniões, assembleias e eventos semelhantes devem colocar números arábicos, romanos ou escritos por extenso ao final, entre parênteses. Assim, terceiro congresso, congresso número 3 ou congresso indicado por algarismo romano devem ser organizados pelo nome do evento, deixando o número ao final. Além das regras de alfabetação, há 2 regras de ordenação. Letra por letra e palavra por palavra. Elas são válidas, mas autoexcludentes. Isso significa que, escolhido um critério, o outro não se aplica. Na ordenação letra por letra, considera-se cada letra na sequência em que aparece, sem esperar o fim da palavra. Por isso, palavras ou expressões que começam da mesma forma podem ser comparadas pela continuidade das letras, independentemente da separação entre palavras. Na ordenação palavra por palavra, considera-se primeiro a palavra completa. Somente depois se passa à palavra seguinte. Assim, expressões que começam por uma mesma palavra tendem a ficar agrupadas antes de palavras únicas que apenas começam com as mesmas letras. Para a FGV, o método alfabético costuma ser cobrado de 2 formas. A primeira é conceitual, método direto, elemento nome, organização alfabética. A segunda é prática, ordenar nomes aplicando regras de sobrenome composto, preposição, grau de parentesco, nomes espanhóis, nomes orientais, empresas e eventos. 7ª parte. Método geográfico. O método geográfico é método básico e de sistema direto. Ele é usado quando o elemento mais importante do documento é a procedência ou o local. É muito aplicado em arquivos de correspondência, especialmente quando a organização se relaciona com filiais, clientes, unidades regionais, estados, cidades ou países. Suas vantagens são a busca direta e o fácil manuseio. Sua desvantagem é exigir dupla classificação, pois normalmente combina local e nome do correspondente. A ordenação pode ser feita por cidade, por estado ou por país. Quando a ordenação é por cidade, o critério principal é a cidade em ordem alfabética, independentemente do estado. Não há privilégio para capitais. Assim, as cidades entram pela ordem alfabética geral, e o estado funciona como informação complementar. Quando a ordenação é por estado, o estado é o primeiro critério. Dentro de cada estado, a capital vem antes das demais cidades, mesmo que a cidade do interior venha antes da capital em ordem alfabética. Esta é uma das pegadinhas mais importantes. Se a ordenação for por estado, a capital aparece primeiro. Quando a ordenação é por país, o país é o primeiro critério. Dentro de cada país, a capital vem antes das demais cidades. Depois vêm as outras cidades em ordem alfabética e, dentro delas, o correspondente. Para memorizar, método geográfico é procedência ou local. Se for por cidade, alfabeta a cidade sem dar destaque à capital. Se for por estado, organiza por estado e coloca a capital primeiro. Se for por país, organiza por país e coloca a capital primeiro. 8ª parte. Método numérico. O método numérico é método básico e de sistema indireto. Ele é utilizado quando o principal elemento de referência é um número. Como o usuário não localiza diretamente pelo nome ou pelo assunto, precisa consultar um índice para descobrir o número correspondente. Por isso, métodos numéricos são indiretos. Existem 3 tipos principais de método numérico: numérico simples, numérico cronológico e dígito terminal. O método numérico simples atribui um número a cada correspondente, cliente ou unidade de arquivamento, obedecendo a ordem de entrada ou registro. Não há preocupação inicial com a ordem alfabética na guarda física. Para encontrar a pasta ou documento, cria-se um índice remissivo alfabético que aponta o número correspondente. Exemplo em formato falado: se Secretaria da Fazenda recebe o número 1, Regina Augusto da Silva recebe o número 2, Santos Futebol Clube recebe o número 3 e Tribunal de Justiça recebe o número 4, a guarda física segue a numeração. Para encontrar Regina Augusto da Silva, o usuário consulta o índice alfabético, localiza Silva, Regina Augusto da, encontra o número 2 e depois vai à pasta 2. Essa necessidade de índice é a marca do sistema indireto. Correspondentes eventuais podem ser guardados em pastas de miscelânea, geralmente indicadas pela letra M. Isso evita a abertura excessiva de pastas para remetentes de pouca recorrência. O método numérico cronológico combina número e data. Nele, quem é numerado é o documento, e não necessariamente a pasta. É muito usado na administração pública, especialmente em sistemas de protocolo único, físicos ou eletrônicos. Cada documento produzido ou recebido recebe uma numeração sequencial, geralmente vinculada ao registro temporal.
O método também é indireto, pois depende de índice para localização. Suas vantagens são maior sigilo, porque se trabalha com números, e menor possibilidade de erro, já que números podem ser mais fáceis de controlar do que nomes. O método dígito terminal é usado para reduzir erros em arquivos com grande volume de documentos numéricos. Ele decompõe o número do documento em grupos de 2 dígitos, lidos da direita para a esquerda. O último grupo à direita é chamado grupo primário. O grupo imediatamente à esquerda é o grupo secundário. O grupo mais à esquerda é o grupo terciário. Se o número tiver menos dígitos, acrescentam-se zeros à esquerda para formar os grupos necessários. A grande vantagem do dígito terminal é reduzir erros e tornar a localização mais rápida em grandes massas documentais. A desvantagem é a leitura não convencional, pois o número é lido da direita para a esquerda. A FGV cobra esse método com frequência. Se a questão disser que o código numérico é dividido em grupos de dígitos e lido da direita para a esquerda, a resposta é dígito terminal. Para fixar, numérico simples atribui número por ordem de entrada à correspondente ou unidade. Numérico cronológico combina número e data, muito usado em protocolo. Dígito terminal divide o número em pares e lê da direita para a esquerda. Nona parte. Método ideográfico ou por assunto. O método ideográfico, também chamado método por assunto ou método específico, usa o assunto como elemento principal. É indicado para grandes massas documentais e grande diversidade de assuntos. Ele é muito importante porque permite recuperar documentos pelo conteúdo. Ao mesmo tempo, é de aplicação mais complexa, pois depende de interpretação, conhecimento profundo da instituição e planejamento prévio. Como o assunto pode ser interpretado de formas diferentes, a instituição precisa de um plano de classificação. Esse plano deve registrar os assuntos relacionados às atividades da organização, organizando-os em títulos gerais e títulos específicos, sempre do geral para o particular. Sem um plano de classificação bem construído, documentos do mesmo assunto podem ser espalhados em lugares diferentes. O método ideográfico se subdivide em ideográfico alfabético e ideográfico numérico. O ideográfico alfabético é do sistema direto e se divide em dicionário e enciclopédico. Ele é mais indicado quando o volume e a diversidade de assuntos são pequenos. No método ideográfico alfabético dicionário, os assuntos são dispostos alfabeticamente, obedecendo à sequência rigorosa das letras. É uma organização direta por assunto em ordem alfabética. No método ideográfico alfabético enciclopédico, os assuntos são agrupados sob títulos gerais, e dentro desses títulos ficam as entradas secundárias em ordem alfabética. A lógica é tema geral com temas subordinados. Se a questão disser que temas secundários ficam subordinados a temas gerais, a resposta é enciclopédico. O ideográfico numérico é do sistema indireto e se divide em duplex, decimal e unitermo ou indexação coordenada. O método duplex organiza a documentação em classes por assunto, partindo do geral para o particular. Ele não possui limite para a criação de novas classes, o que é vantagem em relação ao método decimal. Porém, se as classes forem mal definidas, documentos sobre o mesmo assunto podem acabar em lugares diferentes. O duplex exige índice alfabético remissivo, pois é método numérico indireto. O método decimal baseia-se na lógica decimal de Dewey. Também parte do geral para o particular, mas limita a divisão a 10 grandes classes, normalmente 9 classes principais e uma classe reservada para demais assuntos. Cada classe pode ser subdividida em 10 subclasses e assim por diante. Sua vantagem é reunir assuntos relacionados em grupos e criar nomenclaturas numéricas fáceis de memorizar. Sua desvantagem é a limitação a 10 classes e a necessidade de profundo conhecimento da instituição para esgotar os assuntos dentro dessa estrutura. Para a FGV, se a questão mencionar plano prévio de distribuição dos documentos em 10 grandes classes, cada uma podendo ser subdividida em 10 subclasses, a resposta é método decimal. O método unitermo, também chamado indexação coordenada, atribui a cada documento um número em ordem crescente, conforme sua entrada no arquivo. Depois, o documento é analisado para a identificação de palavras-chave, nomes, assuntos, datas, objetos, acontecimentos e outras características relevantes. Essas informações são lançadas em ficha índice, organizada alfabeticamente. O usuário consulta a palavra-chave e descobre os números dos documentos relacionados. O unitermo não é recomendado para arquivos convencionais, mas pode funcionar bem em arquivos especiais e especializados. Para memorizar o ideográfico, ele é por assunto. Se for alfabético, é direto e se divide em dicionário e enciclopédico. Se for numérico, é indireto e se divide em duplex, decimal e unitermo. Duplex tem classes sem limite rígido. Decimal tem 10 grandes classes. Unitermo trabalha com palavras-chave e indexação coordenada. 10ª parte. Métodos padronizados. Os métodos padronizados formam uma classe própria de métodos de arquivamento. Eles podem usar cores, letras e, em alguns casos, combinações específicas. Os principais são variadex, automático, sondex, roneu e mnemônico. O método variadex foi desenvolvido com uso de cores como elementos auxiliares. O objetivo é facilitar o arquivamento e a localização. Ele divide o arquivo em seções menores, reduzindo o campo de busca. Trabalha com 5 cores. Como não é possível atribuir uma cor exclusiva a cada letra do alfabeto, a cor é definida em função da segunda letra do nome de entrada, e não da primeira. A grande vantagem é reduzir o universo de pesquisa, pois o usuário passa a procurar dentro de uma fração menor do arquivo.
Atenção, Variadex usa letras e cores, mas não números. Se a alternativa disser que Variadex usa letras, números e cores, estará errada. O método automático usa guias e pastas que já indicam divisões das letras do alfabeto. Tem pouca aplicação prática no Brasil e costuma ser pouco cobrado, mas a FGV pode citá-lo como exemplo de método padronizado. O método Sondex organiza unidades de arquivamento por código originado pelo som das consoantes dos nomes. O eixo é a fonética, não a grafia. Também não possui aplicação prática relevante no Brasil. Se a questão falar em som, pronúncia ou fonética dos nomes, pense em Sondex. O método Roneu é considerado obsoleto e combina letras, números e cores. O método mnemônico também é considerado obsoleto e usa esquemas, gráficos, símbolos, palavras ou outros recursos para auxiliar a memória do arquivista. Para a FGV, a principal cobrança é reconhecer que automático, Variadex, Sondex, Roneu e mnemônico são métodos padronizados, enquanto alfabético, geográfico, numérico e ideográfico são métodos básicos. 11ª parte. Método alfanumérico. O método alfanumérico combina letras e números. Ele não pertence nem aos métodos básicos nem aos métodos padronizados. É considerado método de sistema semi-indireto. Nesse método, o profissional elabora uma tabela com divisões do alfabeto. Cada faixa alfabética recebe um número de pasta. Por exemplo, uma faixa pode cobrir nomes de A até a F e receber o número 1. Outra faixa pode cobrir a G até a L e receber o número 2. Outra pode cobrir Z até ZZ e receber o número 90. O nome é classificado pela faixa alfabética correspondente e guardado na pasta numerada. A desvantagem é a necessidade de definir previamente as divisões alfabéticas. O planejamento dessas divisões deve buscar equilíbrio. Se uma faixa ficar com muitos nomes e outra com poucos, a eficiência do método será prejudicada. Para a prova, memorize, alfanumérico é letras mais números, não é básico, não é padronizado e é semi-indireto. 12ª parte. Modelos de pastas, caixas e arquivos. A aula também trata dos modelos de pastas, caixas e arquivos usados na organização documental. Este assunto pode aparecer em questões práticas, especialmente relacionadas ao tipo de arquivo, à idade documental ou ao formato do documento. A pasta suspensa é muito comum em arquivos correntes, também chamados arquivos de primeira idade. Ela é usada em arquivos de gavetas e armários. Pode funcionar também como pasta de mesa quando sua haste é retirada. Dentro dela, documentos soltos, como ofícios, memorandos e contratos, são agrupados e ordenados. Recebe esse nome porque fica suspensa durante o armazenamento. Em geral, possui guias ou projeções, nas quais são anotados assuntos, nomes ou interessados. Para a prova, guarde que a parte visível da pasta suspensa, onde se registra o conteúdo, é chamada projeção. A pasta ASI é muito usada para a organização de documentos. Possui gancho central, no qual documentos são inseridos após perfuração. Normalmente é armazenada em pé em armários ou estantes. Embora o nome sugira ordem alfabética, ela pode ser usada com método numérico, geográfico, ideográfico ou qualquer outro. A banca pode dizer que a pasta ASE só permite organização alfabética. Isso é falso. A pasta catálogo ofício é usada em ambiente escolar, acadêmico, corporativo e residencial. Funciona como um caderno com páginas plásticas em que documentos podem ser colocados frente e verso. É indicada para documentos que não devem sofrer rasuras e tem como característica a durabilidade. A pasta L é durável e costuma funcionar como divisória dentro de unidades maiores de acondicionamento. Pode ter cores diferentes e permitir subdivisões. É muito comum em arquivos pessoais, embora possa aparecer em ambientes institucionais. A pasta sanfonada possui várias divisórias. Permite separar documentos por assunto, ordem alfabética, número ou outro critério. Pode ser usada em diversos ambientes. A pasta grampo, também chamada pasta grampo trilho, possui grampos ou trilhos para prender documentos perfurados. Também é possível colocar documentos em páginas plásticas e prender essas páginas no grampo trilho, reduzindo dano direto aos documentos. A pasta com aba elástico possui abas retráteis e elásticos nas extremidades, permitindo fechamento. Serve para organizar documentos em geral e protegê-los contra amassados e danos comuns de manuseio. As caixas box ou caixas de arquivo são muito comuns em arquivos intermediários. Podem ser de papelão ou plástico, inclusive polionda. São adequadas a folhas em formato A4 ou ofício, evitando dobra. Permitem etiquetação externa ou escrita de códigos e informações, facilitando diferentes métodos de arquivamento. Evite a expressão arquivo morto como se fosse conceito técnico ideal, pois a arquivística trabalha com arquivo corrente, intermediário e permanente, não com a ideia simplificada de arquivo morto. O arquivo de gavetas é muito usado em arquivos correntes. Nele, os documentos ficam geralmente em pastas suspensas. É prático e permite acesso direto aos documentos. O fichário é um arquivo destinado ao armazenamento de fichas. Perdeu espaço com a informatização, mas ainda pode existir em clínicas, academias, bibliotecas e instituições que usam fichas para consulta manual. O arquivo deslizante é formado por fileiras de estantes que correm sobre trilhos. Ele otimiza espaço porque não exige corredores fixos entre todas as estantes, abre-se apenas o corredor necessário no momento da consulta. Sua vantagem é a maximização do espaço. Sua desvantagem é o investimento significativo de implantação e manutenção.
É comum em instituições com grande volume documental e pouco espaço. A escolha do modelo de pasta, caixa ou arquivo não é uma questão de certo ou errado em abstrato. Depende do acervo, da frequência de consulta, do suporte, do formato, do espaço, dos recursos financeiros e da necessidade institucional. 13ª parte. Acondicionamento e armazenamento. Acondicionamento e armazenamento são conceitos próximos, mas não são sinônimos. Acondicionamento é a embalagem ou guarda do documento visando a preservação e ao acesso. Armazenamento é a guarda de documentos em depósito ou mobiliário apropriado. Uma pegadinha importante é que um documento pode ser armazenado sem estar acondicionado e pode ser acondicionado sem ser imediatamente armazenado. O ideal é que o documento esteja adequadamente acondicionado e armazenado, mas uma coisa não depende necessariamente da outra. Acondicionar é colocar o documento em uma embalagem adequada, como pasta, caixa, envelope ou invólucro. O objetivo é proteger contra poeira, manuseio, danos acidentais, variações ambientais e outros riscos. Armazenar é colocar o documento, acondicionado ou não, em mobiliário ou depósito, como estante, gaveta, armário, mapoteca ou arquivo. O armazenamento deve ocorrer em locais com condições ambientais adequadas às necessidades de preservação, pelo prazo de guarda definido na tabela de temporalidade e destinação. A localização do depósito deve considerar acesso, segurança e riscos. Devem ser evitadas áreas sujeitas a vendavais, inundações, margens de rios, subsolos, locais próximos a postos de combustíveis, depósitos de gás, áreas de incêndio, indústrias poluentes, depósitos de munição, material bélico e aeroportos. As áreas internas devem separar áreas de trabalho, circulação de público e depósito. As áreas de armazenamento documental devem ser independentes, porque exigem controle ambiental e segurança. Em depósitos, deve-se evitar subsolos e porões pelo risco de inundação. Preferem-se áreas elevadas, com boas condições de drenagem e estrutura capaz de suportar o peso do acervo. As áreas de depósito não devem ser excessivamente grandes sem compartimentação. Quando necessário, devem ser divididas em compartimentos independentes, separados por corredores, com portas corta-fogo e sistemas preferencialmente independentes de energia, ventilação ou climatização. Deve-se evitar tubulações hidráulicas, caixas d'água e quadros elétricos sobre as áreas de depósito. Também se deve evitar materiais que favoreçam fogo ou gases prejudiciais, como certos tipos de madeira, pintura e revestimento. O controle climático é essencial. A deterioração natural dos suportes ocorre por reações químicas que se aceleram com temperatura alta, umidade inadequada, variações bruscas, poluição e luz, especialmente radiação ultravioleta. Temperatura e umidade muito elevadas, falta de ventilação e oscilações favorecem insetos e micro-organismos. Como diretriz geral, documentos devem ser armazenados em temperatura e umidade compatíveis com seu suporte. É necessário monitorar temperatura e umidade, preferir soluções que estabilizem o ambiente, proteger documentos da luz solar direta, controlar luminosidade e radiação ultravioleta, reduzir radiação ultravioleta de lâmpadas fluorescentes, manter limpeza, controlar insetos e monitorar poeira e poluentes. A aula menciona parâmetros específicos para suportes especiais. Fotografias em preto e branco exigem temperatura baixa e umidade controlada. Fotografias coloridas exigem temperatura ainda mais baixa. Filmes e registros magnéticos também exigem condições especiais de temperatura e umidade. O mais importante para a prova é compreender que diferentes suportes possuem necessidades diferentes. Não se trata todo o acervo da mesma maneira. No acondicionamento, os documentos devem ser guardados em mobiliário e invólucros apropriados. A escolha depende das características físicas e da natureza do suporte. O mobiliário deve facilitar o acesso seguro, proteger contra danos físicos, químicos e mecânicos e respeitar normas de qualidade, resistência e segurança do trabalho. Documentos permanentes de grande formato, como mapas, plantas e cartazes, devem ser armazenados horizontalmente em mapotecas adequadas ou enrolados em tubos de cartão alcalino e acondicionados em armários ou gavetas. Nenhum documento deve ser armazenado diretamente sobre o chão. Esta é uma cobrança recorrente. Plantas, mapas, cartazes e documentos cartográficos de grande formato pedem mapoteca ou armazenamento horizontal. Mídias magnéticas, como fitas de vídeo, áudio e computador, devem ficar longe de campos magnéticos, pois esses campos podem distorcer ou apagar dados. Preferencialmente, devem ser armazenadas em mobiliário de aço tratado com pintura sintética de efeito antiestático. As embalagens devem proteger contra poeira, danos acidentais, variações de temperatura e umidade e riscos de água e fogo em casos de desastre. Caixas de arquivo precisam resistir ao manuseio, ao peso dos documentos e à pressão caso sejam empilhadas. Devem estar limpas e em bom estado. As medidas de caixas, envelopes e pastas devem ser superiores às dimensões dos documentos que irão abrigar. Documentos não devem ser dobrados ou forçados para caber em embalagem menor. Materiais usados para documentos permanentes devem ser quimicamente estáveis. Papéis e cartões de caixas e invólucros devem ser alcalinos ou, quando isso não for possível, os documentos devem ter invólucros internos de papel alcalino para evitar contato com materiais instáveis. Para a prova, memorais esta diferença: acondicionamento é a embalagem, invólucro e proteção direta do documento. Armazenamento é guarda em depósito, mobiliário ou espaço físico. Mapas e plantas devem ficar em mapotecas ou acondicionamento horizontal. Materiais permanentes exigem estabilidade química.
14ª parte. Terminologia arquivística aplicada. A terminologia arquivística costuma aparecer em prova porque bancas gostam de usar definições do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. O estudante deve reconhecer os principais termos. Administração de arquivos, também chamada gestão de arquivos, é a direção, supervisão, coordenação, organização e controle das atividades de um arquivo. Ela se relaciona diretamente à escolha do sistema e do método de arquivamento. Arquivamento é a sequência de operações intelectuais e físicas que visam a guarda ordenada de documentos. Também pode ser compreendido como a ação pela qual uma autoridade determina a guarda de um documento após cessada sua tramitação. O ponto central é a guarda ordenada. Arquivo especializado é aquele cujo acervo possui uma ou mais características comuns, como natureza, função, atividade da entidade produtora, tipo, conteúdo, suporte ou data dos documentos. O método unitermo pode ser associado a arquivos especializados e especiais. Arranjo é a sequência de operações intelectuais e físicas que visa a organização dos documentos de um arquivo ou coleção, conforme plano ou quadro previamente estabelecido. É termo ligado à organização documental, especialmente em arquivos permanentes. Classe é a primeira divisão de um plano de classificação ou de um código de classificação. Subclasse é a subdivisão da classe. Série é uma subdivisão do quadro de arranjo correspondente a uma sequência de documentos relativos a uma mesma função, atividade, tipo documental ou assunto. Classificação possui sentidos relevantes. Pode ser a organização dos documentos segundo plano de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo. Também pode ser a análise e identificação do conteúdo do documento, com escolha da categoria de assunto sob a qual será recuperado, podendo haver atribuição de códigos. Classificação decimal é a classificação decorrente da aplicação do método decimal, também relacionado à classificação decimal de Dewey. Código é o conjunto de símbolos, geralmente letras e números, que representam dados mediante convenção. Código de classificação é o código derivado de um plano de classificação. Entrada é o ponto de acesso de uma unidade de descrição em um índice. Quando o documento é estudado para definir seu assunto e sua forma de recuperação, está sendo definida sua entrada. Gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando eliminação ou recolhimento. É também chamada administração de documentos. Atenção, gestão de documentos inclui arquivamento, mas é mais ampla que arquivamento. Identificação é o processo de reconhecimento, sistematização e registro de informações sobre arquivos, visando controle físico ou intelectual. Identificação errada compromete todo o processo de gestão documental. Índice é a relação sistemática de nomes, lugares, assuntos ou datas contidos em documentos ou instrumentos de pesquisa, acompanhados das referências para localização. O índice é peça central dos sistemas indiretos. Método de arquivamento é a sequência de operações que determina a disposição dos documentos de um arquivo ou coleção, uns em relação aos outros, e a identificação de cada unidade. Em outras palavras, é o critério técnico de organização e localização. Método alfabético é o método de ordenação cujo eixo é o alfabeto. Método alfanumérico é o método cujo eixo é a combinação de letras e números. Método decimal é o método cujo eixo é a distribuição em 10 grandes classes, subdivisíveis em 10 subclasses. Método dígito terminal é o método cujo eixo é um código numérico dividido em grupos de dígitos lidos da direita para a esquerda. Método duplex é o método cujo eixo é a distribuição em grandes classes por assunto, numeradas consecutivamente, que podem ser subdivididas por números justapostos. Método geográfico é o método cujo eixo são aspectos geográficos. Método numérico cronológico é o método cujo eixo são número e data. Método numérico simples é o método cujo eixo é o número atribuído às unidades de arquivamento. Método sondex é o método cujo eixo é a fonética dos nomes. Método temático é o método cujo eixo são os assuntos, sendo também chamado método ideográfico ou método por assunto. Método unitermo é a indexação por termos simples extraídos do conteúdo do documento. Método variadex é o método cujo eixo são letras do alfabeto representadas por cores diferentes. Ordem dicionária é a disposição das entradas na sequência rigorosa das letras. Está associada ao método ideográfico alfabético dicionário. Ordem enciclopédica é o agrupamento de temas correlatos por entradas gerais que subordinam entradas secundárias, ordenadas conforme a sequência das letras. Está associada ao método ideográfico alfabético enciclopédico. Palavra-chave é palavra ou grupo de palavras retirado do título ou do texto de um documento e que indica seu conteúdo, facilitando a recuperação da informação. É importante no unitermo e em processos de indexação. Plano de classificação é o esquema de distribuição de documentos em classes, conforme métodos específicos de arquivamento, elaborado a partir do estudo das estruturas e funções da instituição e da análise do arquivo produzido. Em arquivos correntes, essa expressão é muito usada. Para a prova, plano de classificação nasce do estudo da instituição e organiza documentos em classes. Recuperação da informação é a identificação ou localização da informação desejada. Em termos práticos, é uma das finalidades mais importantes do arquivo. Se a informação não é recuperada, o arquivo falha em sua função. Sistema de arquivamento é o conjunto de rotinas, procedimentos e métodos compatíveis entre si, voltados à organização, preservação e acesso aos documentos.
Sistema de arquivos é diferente, trata-se do conjunto de arquivos que funcionam de modo integrado e articulado em busca de objetivos comuns. A FGV pode explorar essa distinção. Sistema de arquivamento é rotina, procedimento e método de arquivamento. Sistema de arquivos é integração de arquivos ou entidades arquivísticas. 15ª parte. O que a FGV mais tende a cobrar? A FGV tende a cobrar sistemas de arquivamento perguntando qual sistema exige consulta a índice ou código. A resposta é indireto. Ela também pode perguntar quais métodos são indiretos. Nesse caso, lembre dos métodos numéricos e das variações numéricas do ideográfico, como duplex, decimal e unitermo. Se aparecer alfabético, geográfico, dicionário ou enciclopédico, em regra, o sistema é direto. A FGV tende a cobrar método geográfico perguntando qual método é indicado quando o principal elemento é a procedência ou o local. A resposta é geográfico. Também pode cobrar a regra da capital quando a ordenação é por estado ou por país. A FGV tende a cobrar método ideográfico perguntando quais métodos são exemplos de arquivamento por assunto. As respostas corretas costumam envolver duplex, decimal, unitermo, dicionário e enciclopédico. Não confunda método por assunto com geográfico, alfabético comum, numérico simples, numérico cronológico ou dígito terminal. A FGV tende a cobrar método decimal com a expressão 10 grandes classes, cada uma podendo ser subdividida em 10 subclasses. A resposta é decimal. A FGV tende a cobrar dígito terminal com a expressão código numérico dividido em grupos de dígitos, lidos da direita para a esquerda. A resposta é dígito terminal. A FGV tende a cobrar métodos padronizados perguntando qual exemplo pertence a essa classe. A resposta pode ser automático, variadex, sondex, ronel ou mnemônico. Cuidado, alfabético, geográfico, numérico e ideográfico são básicos, não padronizados. A FGV tende a cobrar o método alfabético com regras práticas de alfabetação. As pegadinhas mais prováveis são sobrenome composto, sobrenome com hífen, santa, santo e são, preposições, graus de parentesco, títulos, nomes espanhóis, nomes orientais, empresas e eventos numerados. A FGV tende a cobrar tipos de arquivamento confundindo horizontal e vertical com sistemas. Horizontal e vertical são tipos, ligados à disposição física. Direto e indireto são sistemas, ligados à forma de busca. A FGV tende a cobrar acondicionamento e armazenamento, especialmente a diferença entre embalagem ou invólucro e guarda em mobiliário ou depósito. Também pode cobrar que plantas, mapas e cartazes devem ser armazenados horizontalmente, em mapotecas. A FGV tende a cobrar terminologia do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, especialmente método de arquivamento, sistema de arquivos, plano de classificação, índice, recuperação da informação, ordem dicionária e ordem enciclopédica. 16ª parte. Roteiro de revisão rápida para ouvir antes da prova. Organização e administração de arquivos seguem 4 etapas. Levantamento de dados, análise dos dados coletados, planejamento, implantação e acompanhamento. O diagnóstico aparece dentro da análise. O planejamento decide posição do arquivo, centralização, descentralização, coordenação, métodos, normas, pessoal, instalações, equipamentos, arquivos necessários e recursos financeiros. Depois, implanta-se o plano, acompanha-se a execução e registra-se o modelo em manual de arquivo. Operações de arquivamento seguem a sequência inspeção, estudo, classificação, codificação, ordenação e guarda. Inspeção verifica se deve arquivar. Estudo lê e identifica assunto e referências cruzadas. Classificação identifica assunto principal e secundário. Codificação atribui código. Ordenação reúne documentos classificados. Guarda coloca no local próprio. Tipos de arquivamento são horizontal e vertical. Horizontal é um sobre o outro, bom para plantas, mapas, desenhos e grandes formatos, geralmente em arquivo permanente ou mapoteca. Vertical é um atrás do outro, bom para arquivo corrente e consulta frequente. Sistemas de arquivamento são direto e indireto. Direto localiza no próprio arquivo, sem índice prévio. Indireto exige consulta a índice ou código. Alfabético e geográfico são diretos. Numéricos são indiretos. Ideográfico alfabético é direto. Ideográfico numérico é indireto. Alfanumérico é semi-indireto. Métodos básicos são alfabético, geográfico, numéricos e ideográficos. Métodos padronizados são variadex, automático, sondex, ronel e mnemônico. Método alfanumérico fica à parte, combina letras e números e é semi-indireto. Método alfabético usa nomes. É rápido, direto, fácil e barato, mas pode gerar erros em grandes volumes. Pessoa física entra pelo último sobrenome. Sobrenome composto e hífen não se separam. Santa, santo e são não se separam. Preposições e artigos não comandam a ordem. Filho, júnior, neto e sobrinho integram o sobrenome, mas só contam para distinguir nomes iguais. Títulos não contam. Nome espanhol entra pelo penúltimo sobrenome. Nome oriental fica como se apresenta. Empresa fica como se apresenta, desconsiderando artigos para ordenação. Evento numerado põe o número ao final. Método geográfico usa procedência ou local. Se a ordem for por cidade, organiza por cidade sem privilégio da capital. Se for por estado, a capital vem primeiro dentro do estado. Se for por país, a capital vem primeiro dentro do país. Método numérico usa número e é indireto.
No numérico simples, cada correspondente ou unidade recebe número por ordem de entrada, e a busca depende de índice alfabético. No numérico cronológico, usa-se número e data, muito comum em protocolo. No dígito terminal, o número é dividido em pares e lido da direita para a esquerda. Método ideográfico é por assunto. Exige plano de classificação e conhecimento da instituição. Pode ser alfabético, com dicionário e enciclopédico, ou numérico, com duplex, decimal e unitermo. Dicionário organiza assuntos em ordem alfabética pura. Enciclopédico agrupa temas sob títulos gerais. Duplex organiza por classes sem limite rígido. Decimal usa 10 grandes classes. Unitermo usa palavras-chave e indexação coordenada. Variadex usa cores e letras, não números. Automático usa guias e pastas com divisões alfabéticas. Sondex usa fonética. Runeu combina letras, números e cores, mas é obsoleto. Mnemônico usa recursos de memória e também é obsoleto. Pasta suspensa é típica de arquivo corrente e possui projeção. Pasta AZ pode usar método alfabético, numérico, geográfico, ideográfico ou outro, apesar do nome. Caixa arquivo é comum em arquivo intermediário. Mapoteca serve para grandes formatos. Arquivo deslizante economiza espaço, mas custa mais. Acondicionamento é embalagem ou invólucro para preservar e facilitar acesso. Armazenamento é guarda em depósito ou mobiliário. Um documento pode ser armazenado sem estar acondicionado e pode ser acondicionado antes de ser armazenado. Materiais permanentes devem ser quimicamente estáveis. Nenhum documento deve ficar diretamente no chão. 17ª parte. Armadilhas frequentes em prova. A primeira armadilha é chamar horizontal e vertical de sistemas. Eles são tipos de arquivamento. Sistemas são direto e indireto. A segunda armadilha é dizer que método geográfico é indireto. Ele é direto? A terceira armadilha é dizer que método numérico é direto. Ele é indireto, porque exige índice ou código. A quarta armadilha é dizer que Variadex usa letras, números e cores. O Variadex usa letras e cores. Quem combina letras, números e cores é o Runeu. A quinta armadilha é dizer que método alfanumérico é método básico ou padronizado. Ele não está nessas classes e é semi-indireto. A sexta armadilha é confundir método ideográfico com método padronizado. Ideográfico é método básico. A sétima armadilha é confundir dicionário e enciclopédico. Dicionário é sequência rigorosa de letras. Enciclopédico é tema geral com tema subordinado. A oitava armadilha é confundir duplex e decimal. Duplex não possui limite rígido de classes. Decimal trabalha com 10 grandes classes, subdivisíveis em 10. A nona armadilha é esquecer que, no método geográfico por estado ou por país, a capital vem primeiro. A 10ª armadilha é separar sobrenome composto ou sobrenome com hífen no método alfabético. Não se separa. A 11ª armadilha é considerar preposição como elemento principal de ordenação. Em regra, preposições e artigos não comandam a ordem. A 12ª armadilha é ordenar nomes espanhóis pelo último sobrenome. A regra do nome espanhol é o penúltimo sobrenome. A 13ª armadilha é afirmar que documentos digitais devem ser impressos para preservação. Isso não é recomendação arquivística geral. A 14ª armadilha é colocar plantas e mapas em pastas suspensas. O adequado é arquivamento horizontal, como mapotecas. A 15ª armadilha é dizer que acondicionamento e armazenamento são a mesma coisa. Acondicionamento é embalagem. Armazenamento é guarda em mobiliário ou depósito. Fechamento didático. O núcleo desta aula é a ideia de que o arquivo precisa garantir acesso rápido, preservação e controle. Para isso, a instituição deve planejar sua organização, definir métodos adequados, executar operações de arquivamento corretamente, escolher mobiliário e invólucros compatíveis e manter terminologia técnica precisa. Em prova da FGV, leia sempre o enunciado procurando a palavra-chave. Se a questão fala em índice ou código, pense em sistema indireto. Se fala em busca direta, pense em sistema direto. Se fala em procedência ou local, pense em geográfico. Se fala em nome, pense em alfabético. Se fala em número, pense em numérico. Se fala em assunto, pense em ideográfico. Se fala em 10 classes, pense em decimal. Se fala em leitura da direita para a esquerda, pense em dígito terminal. Se fala em cores, pense em Variadex ou Runeu, observando se há números. Se fala em fonética, pense em Sondex. Se fala em plantas e mapas, pense em horizontal e mapoteca. Se fala em embalagem, pense em acondicionamento. Se fala em guarda em depósito, pense em armazenamento. Esse conjunto de associações resolve grande parte das questões objetivas e ajuda a evitar confusões terminológicas.